Mais uma aula com a querida professora que dá aula de literatura aqui no Colégio Nayamade e no colégio onde eu fiz a faculdade de Letras e Pedagogia, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos. Um abraço, que eu fui a primeira turma de letras. Um abraço para a doutora Aparecida. Ó, você está no meu coração, como todos os alunos aí. A primeira turma de letras, né, doutora Aparecida? 1900 e bolinha, começou em 71. Bom, então eu queria perguntar para a professora Rosângela. Antes disso, aliás, um beijo para a nossa querida coordenadora do curso de letras, que foi nossa professora aqui. Como que é o nome dela mesmo? Deise Mara. Deise Mara, depois você vai ver isso ainda com a doutora Aparecida ao lado. E para a irmã da doutora Aparecida, minha querida Maria. Então, professora, minha amiga, pedagoga, nasceu para ser mãe, para ser mestra, né? Mais que professora, é mestra. Me fala, professora Rosângela, qual que é a alegria, o prazer que você tem de estar aqui com esses alunos dando aula? Bom, o maior prazer, em primeiro lugar, é estar com eles. Estar fazendo aquilo que eu mais gosto, que é dar aulas de literatura. E principalmente para o terceiro ano, Humanas, que é uma classe participativa, inteligente, receptíveis e amorosos. Então, para mim, tem coisa melhor do que encerrar a minha semana do que estar com vocês? Gente, a aula de hoje é a continuidade do nosso modernismo. Hoje nós vamos falar do Murilo Mendes, poeta, escritor, jornalista e ensaísta. O Murilo Mendes, ele é conterrâneo do Carlos Drummond de Andrade, mineiro. O Murilo Mendes, ele é considerado o nosso poeta modernista. Ele tem como marca principal o surrealismo. A sua poesia, ela tem a marca do surrealismo. O Murilo Mendes, como todos os outros modernistas, eles escrevem o novo, o diferente. A marca de Murilo Mendes, ele abre uma nova forma de escrever. Aqui nós temos, entre todas as características do Murilo, o catolicismo. Mas ele tem um catolicismo com fundo irônico. De primeiro momento, o Murilo Mendes, ele não entra no catolicismo como um católico, ele entra pelo lado irônico. A sua poesia também possuía versos livres. A linguagem muito próxima ao coloquial. Imagens, porque falar em surreal é falar em imagens. Qualquer poesia é imagem. Outra coisa, ele também se preocupava com a questão da identidade nacional. Tudo ia muito bem na vida do Murilo Mendes, até que um dia ele perde um dos seus maiores amigos, chamado Ismael Neri. Ismael Neri era um pintor surrealista, e com a perda do Ismael, ele muda a sua concepção de catolicismo irônico para catolicismo com a fé de todo cristão. O ironismo seria eu satirizar, seria eu não levar a sério. É aquela linguagem sutil que todos nós entendemos muito bem, uma ironia. Quando ele perde o Ismael Neri, muda toda a concepção. E se vocês olharem bem aqui, o Ismael Neri, ele possui traços surreais. É o nosso pintor brasileiro, que segue o surrealismo de Dalí. Agora eu pergunto, porque quem vai assistir às vezes não sabe, o que é surreal? O que é surrealismo? O surrealismo foi uma das correntes de vanguarda. Essa corrente de vanguarda, o surreal, vai trabalhar com o inconsciente, com o sonho, com a imaginação. E o maior representante, quem é? Salvador Dalí. Não daqui. Daqui, ó, gente. O Salvador Dalí era Dalí, né? Da Espanha. Mas aqui, ó, no Brasil, nós tivemos quem? Ismael Neri. É um forte representante também. E nós tivemos aquela pintora também, que os primeiros ensaios surreais, que são... Vocês conhecem alguma?
Alguém conhece? Alguém conhece alguma pintora que pegou a característica de não só do surrealismo, mas como do dadaísmo, como do expressionismo? Tarsila, cubismo, quem mais? E aquela senhora que foi esculachada pelo senhor Monteiro Lobato? Anita Malfatti. Expressionismo, imagens distorcidas. Então, gente, todas essas correntes e vanguardas, elas vão influenciar, sim, não só na nossa pintura, como também na nossa literatura, tá? O mais importante para vocês, prestem bem atenção, não é só saber do Murilo, que ele foi mineiro, que ele foi isso, que ele foi aquilo, que ele era amigo do Ismael Neri. O que vocês têm que saber para um Enem é associar imagem com literatura. Não adianta só olhar aqui e falar, nossa, que bonito, é o Ismael. Não, nós temos que conhecer, nós temos que entender o que uma poesia surreal quer dizer. Por que ela é surreal? Como é que eu sei que ela é surreal? Como é que eu sei que eu estou mexendo com um sonho, com o meu subconsciente? Nesta fase do Murilo Mendes, porque o Murilo tem outras fases. Como é que eu sei? Eu vou mostrar para vocês um dos poemas que eu mais gosto do Murilo Mendes. Esta poesia de Murilo Mendes, nós vamos trabalhar com os dois lados. É o homem está no meio, ele vai tender para o lado esquerdo, que é o lado espírito, e o lado direito, que é o quê? O físico, a matéria. O Murilo Mendes, nessa poesia, ele é bi. Ele mostra o quê? Os dois lados. Olha o que ele fala. Deste lado, tem meu corpo, tem o sonho. Tem a minha namorada na janela. Tem as ruas gritando de luzes e movimentos. Tem meu amor tão lento. Tem o meu anjo da guarda, que às vezes se esquece de me guardar. Tem o mundo batendo na minha memória. Tem o caminho para o trabalho. Olha que interessante. Aqui nós temos o Murilo Mendes. Quem seria essa mulher? Ela está na janela, é o caminho dele para o trabalho. É como se ele passasse todos os dias e visse aquela moça na janela. Do outro lado da vida dele tem outras vidas vivendo a minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas. Tem minha noiva definitiva me esperando com flores na mão. Tem a morte, as colunas da ordem e da desordem. Fantástico, né? É o homem dividido entre a emoção, entre a tentação. Tem a tentação, tem aquele, né? Aquele desejo, aquele... Isso mesmo, Vitico? Aquele nosso famoso, né? E do outro lado tem a noiva, aquela séria, de família, que fica sentadinha na sala, esperando o noivo, uma vez por semana, 2 vezes durante a semana, com o pai, com a mãe, com toda a supervisão do lar. E tem a outra que lhe causa os desejos. Então, ele, aí sim, né, Guilherme? Aí que é o bom da história, né? E aí sim, hein, Guilherme? Este homem, olha lá. Pessoal, este homem está dividido ou não? Olha o título, os dois lados. Ele está dividido entre o lado da atração e o lado da razão. É, atração aqui. É, aqui é a atração dele. Aqui é a mulher que o tenta todos os dias. A tentação. Seria a mulher que ele sente. Não, é uma atração mesmo. Depois que nós analisarmos, fizemos a análise, não fizemos? Fizemos a análise do que o poeta quer falar. Por isso que ele tem os dois lados, o lado da razão, o lado da emoção. Nós vamos ter aqui alguns recursos linguísticos
utilizados em poesia. Tenho sonho. Figura de linguagem. Quem lembra essa figura de linguagem repetitiva nestes versos? Anáfora. Qual outro recurso linguístico que vocês encontram aqui? Qual lê? Personificação ou prosopopeia? Onde? As ruas gritando de luzes e movimento. Fantástico. Ruas não gritam, né? É como essa rua gritar, é o desejo, né? É o desejo, porque a gente quando tem um desejo é um grito incontido, né? É uma coisa assim, né? Flor da pele. Outra coisa interessante, olha a diferença entre namorada e noiva. Gente, namorada é alguém que eu namoro. Noiva é alguém que eu tenho oficialmente como minha futura esposa, minha dona do lar, mãe dos meus filhos, tá? Um pedaço que eu gosto muito, quando ele fala, tem a morte, as colunas da ordem das desordem. Ordenar e desordenar são dois lados. E o resto eu deixo para ouvir a opinião de vocês e alguma coisa que nos passou desapercebida. Vocês. Comentários. O que vocês acharam do Murilo Mendes? Nós temos a aula de apoio na apostila, que tem melhor explicação sobre a vida. De primeiro momento, o que vocês acharam? Então, a ironia não é uma crítica direta, né, Natália? É aquilo que fica entre linhas, né? É como eu chegar aqui e falar assim, nossa, Natália, você tá tão linda, mas... Você é linda, né, Natália? Não dá, né, Natália, para fazer ironia com você, é mal. Mas eu chego e falo assim, Natália, você é tão linda, mas... Ai, hoje, olha bem, sabe, seu cabelinho assim, não sabe, né? Mas tá lindo. É uma ironia, né, gente? A pergunta que ela fez, o que é um poeta hermético? Hermético é uma pessoa fechada. As poesias de Murilo Mendes não são tão fáceis de compreensão, por incrível que pareça. É muito mais fácil nós pegarmos uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é o maior poeta da literatura brasileira, do que Murilo Mendes. Murilo Mendes, ele é hermético, significa fechado. Deste lado, é como se ele falasse com ele mesmo, né? Ele não tem um interlocutor, é como se ele estivesse narrando, né? Narrando, e nós somos os interlocutores, e a gente sabe que essa poesia é a divisão entre um homem, entre o desejo e aquilo que a sociedade impõe como noiva, né? Como nós fazemos em todas as aulas nossas, que nós mostramos uma poesia, depois vamos para a característica. Destas características todas, vocês encontraram alguma na poesia analisada? Porque nós temos outras a ser analisadas. Não, ela não é uma poesia, não pode ser considerada surreal. Porque, na realidade, é aquilo que ele sente mesmo, é o desejo. Nós podemos pegar uma poesia surreal dele, chamada Aquarela. Aquarela é uma poesia surreal total. Ele fala, tanto na vida como na obra. Não é, porque ele fica falando um monte de coisa. Isso, inquieto. Como se ele tivesse algo dentro dele, querendo pôr e não sabe o que é, né? Oi, Vitão. Oi, Vitão. Perspectivas socialistas. Essa poesia não. Mas nós vamos ter outra poesia do Murilo que vai mostrar o socialismo. O que é um socialismo para você dentro da poesia? Uma preocupação social? Vocês querem ver uma poesia social?
é a família. Aí não é bem a sociedade, porque o poeta, ele vai ter o engajamento social, é como Carlos Drummond de Andrade. Quando ele escreve o Lado Gaucher, ele não tem o engajamento social. Quando ele escreve O Sentimento do Mundo, que é a obra do vestibular de vocês, ele tem sim o engajamento social. O que é isso? É quando o poeta, ele deixa de se preocupar tanto com o seu eu lírico e passa a analisar a sociedade como um todo. Como? De mãos dadas. É aquele poema que ele fala que nós temos que nos unir, nos dar as mãos, nos enganjar, todos unidos para solucionar os problemas. Isso é um problema que vai ver a parte social. E esses poetas, Drummond, Vinícius e tantos outros poetas, eles começam a ter essa consciência social quando entra a Segunda Guerra Mundial. Porque quando entra a Segunda Guerra Mundial, eles vão começar a enxergar o mundo como um todo. Outro fato importante, a ditadura Vargas. Drummond, A Flor e a Náusea, ditadura Vargas, Segunda Guerra Mundial, unidas para dar a ele uma visão de um todo, de uma sociedade. Também fez, mas não este poema. Este poema que nós analisamos é o lado do eu poeta, né? É o poeta ficando entre a obrigação e a emoção, a atração pela namorada. Quando ele fala ali, noiva e namorada, ele nos deixa bem ciente de que namorada é aquilo que ele namora, que ele passa todos os dias, é um flerte, é uma atração. E a noiva não, é aquela coisa fixa, aquela obrigação social. Uma obrigação social que a família impõe. Noivar, bonitinho, na sala, com a mamãe, com o papai. Ficar, não, não tem ficar, nem catar, nem um carpe diem. Que a meninada sabe o que é bem isso. Social. Olha que bonito. Quando eu leio esse poema, eu fico imaginando, né? Como tenho duas rosas na face, nenhuma no coração. Tenho duas rosas na face, duas rosas na face. Nenhuma no coração, nenhuma. Olha, lembra coração vermelho? Nenhuma no coração. No lado esquerdo da face, lado esquerdo meu é aqui, né? Para vocês seria aqui. No lado esquerdo da face, costuma também dar alface. Imagina, do lado esquerdo da face, costuma também dar alface. Eu ter alface, né? Do lado esquerdo do rosto. No lado direito, não. Os poemas apresentados se referem à divisão para lá para cá, divisão, né? Que marca o eu, os dois lados da vida e os lados da face, a face e o coração. A primeira diferença a ser notada refere-se ao segundo poema. E o humor surrealista, outra divergência entre os poemas é referente à situação que envolve o sujeito do primeiro, ao sujeito do primeiro poema, enquanto o segundo se refere à divisão interna. Interna quer dizer dentro do sujeito. Exportar fora. Interna dentro.